O grande sonho do nosso protagonista era simples: ter uma vida normal, nada demais. Mas tudo vai por água abaixo quando o avô dele decide matriculá-lo numa escola, completamente fora do comum. Lá, todas as alunas parecem ter um parafuso a menos. E à primeira vista, a única vantagem nisso tudo é que ele é o único garoto da sala. Ah, e claro, só tem garota 10/10 por lá. A história começa com alguém chamando o nosso protagonista de mestre. Um sujeito o segue de bicicleta, em alta velocidade. Irritado, o protagonista manda ele parar de segui-lo, mas o cara insiste. Foi instruído a guiá-lo até a escola em segurança. Sem muita opção, o protagonista acaba permitindo, desde que mantenha a distância, já que está quase passando por cima dele. Não foi fácil me transferir para uma escola normal. E se meus novos colegas te virem e descobrirem que nossa família na verdade é um clã? O guarda grita que, embora o nome da família tenha decaído, o protagonista ainda carrega o sangue do clã Fulong. Uma velhinha que passa ao lado ouve tudo e fica surpresa ao saber que ele é o sucessor de um clã. O protagonista manda ele calar a boca. Ele só quer levar uma vida normal. Em seguida, pede para o sujeito cuidar da vovó, que está quase desmaiando no chão ao descobrir sobre o sucessor do clã. Depois de despistar o sujeito, Jang Nan finalmente chega à Academia Blake. Agora sim, uma nova vida vai começar. Porém, do nada, a escola explode. Jang não entende nada. Será que foi uma bomba? Logo no primeiro dia, e já acontece algo assim? Ele se lembra das palavras do avô. A Academia Blake é uma renomada faculdade aristocrática. Eu vou ajudá-lo a entrar como aluno bolsista. Jang Nan, toda a nossa família está depositando suas esperanças em você. Enquanto lamenta pela escola ter explodido, uma garota bonita se aproxima e pergunta por que ele está ali agachado. O protagonista vê as explosões atrás dela e tenta tirá-la dali. Mas quando tenta se aproximar, a garota o agarra pelo braço com facilidade e o joga no chão como se não fosse nada. Você é um novo estudante transferido? Está fazendo uma grande confusão por nada. Isso é só a segunda-feira de saudação de armas. Honestamente, você é um idiota. Jang Nan sorri, sem graça. Agora ele entende, era apenas uma saudação de tiros de canhão para marcar o retorno às aulas. Mas, é claro que não. Aquilo definitivamente não é normal. Que tipo de escola faz isso? Até o chão do colégio foi destruído. Ele sente que seu velho o colocou em outra enrascada. A garota comenta que é melhor ele se levantar, senão vai se atrasar. Jang se levanta rapidamente e dá uma limpa na testa. É o primeiro dia de aula, precisa deixar uma boa impressão nos colegas e professores. Agradece a garota e diz que vai entrar primeiro. Ela fica sem entender aquele ânimo todo. Esse idiota. Será que ele bateu a cabeça com força e ficou estúpido por minha causa? Depois de um tempo, o protagonista chega em frente à sua sala. Todos já entraram. A professora comunica aos alunos que hoje terão um novo estudante transferido e pede para ele entrar. Jang está nervoso. Se pergunta o que deve fazer para agir como um aluno normal. Enquanto a professora o chama, tenta se acalmar. Ele fez seu dever de casa. Leu um monte de livros sobre como melhorar sua personalidade. Antes de entrar, faz uma apresentação de teste, em voz baixa. Senhoras e senhores, estou verdadeiramente honrado em me tornar parte de todos vocês. Mas não gosta nada da própria apresentação normal. Joga a flor no chão. Aquele definitivamente é o pior caminho. Após chamá-lo várias vezes, a professora sai e pergunta por que ele ainda não entrou. Quando Jang está prestes a responder, ela está atrás dele. O protagonista comenta: "Eu tô bem aqui, professora." Sua visão não parece ser das melhores. A professora então finalmente o leva para dentro. Meio nervoso, Jang Nan se apresenta. Diz que foi transferido do ensino médio de uma escola na cidade vizinha. Porém, quando tudo parecia correr bem, ele olha para frente e percebe algo estranho. Ele pergunta: "Professora, eu estou na sala errada? Por que só há garotas aqui?" Sem os óculos, ela olha atentamente para Jang, e só então percebe que ele é um aluno masculino. Pede desculpas. Quando viu o nome dele na lista, pensou que fosse uma garota. Por isso o colocou naquela turma. Jang se pergunta por que ela simplesmente não usa os óculos. Sua visão é tão ruim que parece até cega. Ele suspira, mas ao olhar novamente para as alunas até se anima. Aquilo pode não ser tão ruim assim. A professora lamenta o erro e diz que vai realocá-lo para outra turma. Mas Jang responde que tá tudo bem, já está ali mesmo. Inclusive já viu seu assento perto da janela. Agradece a professora e segue para o lugar. Ao se sentar, olha para o lado e vê aquela garota de antes. Pensa em dizer um oi, mas ela lança um olhar frio em sua direção. Jang acha melhor deixar isso para lá. Observa o caderno dela e decide que provocar alguém assim não parece uma boa ideia. Ele sorri e até se emociona. Finalmente está conseguindo a vida normal que sempre quis. Momentos depois, porém, ainda no primeiro dia, tudo já começa a dar errado. Quase levou uma bala na cabeça. Jang Nan: "Eu já te disse, primeira aula da tarde, você deveria estar lá embaixo em 3 minutos. Tá atrasado 1,56 segundos. Esse é seu aviso." Jang não tá entendendo nada. Gaguejando, pergunta por que ela tá com uma arma. Seu avô tinha garantido que aquela era só uma escola normal. A garota começa a explicar: "Você tem certeza de que seu avô não te contou? A Academia Blake é um renomado instituto nobre da cidade, e ao mesmo tempo a maior faculdade para herdeiros de clãs." Jang pensa por um momento. Agora tudo faz sentido. Foi enganado. De novo. Por aquele coroa fedorento.
No próximo capítulo, a classe já está reunida para a primeira aula da tarde. Jang está indignado por estar naquele colégio. Não acredita que caiu nos truques baratos daqueles dois. De repente, o responsável chama a atenção dos alunos. A lição de hoje será a prática de tiros. Essa é a instrutora Alice. Jang estranha. Essa não era a professora? Por que ela está se apresentando de novo? E o mais importante, como diabos ela vai dar aula de tiros com aquela visão toda sequelada? Com tudo pronto, Alice coloca os óculos e começa a explicar. Para ensinar com mais eficiência, devo temporariamente ignorar minha imagem e usar óculos. Mesmo que isso afete negativamente a opinião de alguém sobre mim, ainda assim, espero que todos continuem se esforçando nos estudos. A professora então pergunta qual é o aspecto mais importante do tiro e direciona a pergunta para o protagonista. Manda ele responder. Jang, sem saber de nada, diz que o mais importante é ter balas. Todos caem na risada. A sabe-tudo ao lado dele responde que o mais importante é a precisão. Enquanto prepara a pistola, a professora confirma. A resposta está correta. O objetivo da lição de hoje é praticar como acertar um alvo com precisão e movimento. Primeiro, farei uma demonstração. Os alunos se animam. Vai ser o show da mestre. Vendo a reação dos colegas, Jang pensa que talvez ela seja realmente incrível. Alice coloca a mão no óculos, se posiciona e dispara 3 tiros. O protagonista olha para os alvos. Ela não acertou nenhum deles. Alice já esperava por isso. Sua baixa autoestima continua atrapalhando sua verdadeira habilidade de mirar com precisão. Jang tem a sensação de que ela nunca soube atirar direito. Encerrando a demonstração, Alice prossegue. Agora vocês vão praticar em duplas. Cada aluno recebe 10 balas. A cada acerto no oponente, vocês ganham 10 pontos. Quem terminar com 0 pontos, vai servir de alvo por uma semana. Todo mundo entendeu? O protagonista tá boiando. Como assim todo mundo entendeu? Ela deveria pelo menos ensiná-lo primeiro. A professora manda a aluna Shenje cuidar dele. Todas as alunas começam a rir. O novato tá lascado. Ninguém nunca venceu a Chenge num jogo de tiro. Só a veterana Lee consegue ir contra ela. Esse idiota vai jogar no Vasco. Os alunos abrem espaço. O tiroteio vai começar. A garota carrega sua arma. O protagonista não faz ideia de como foi parar nessa situação. Shenje diz que não há tempo para preparação em uma batalha real. O jogo já começou. Ela dispara e acerta 2 no protagonista, que derruba sua arma. Logo em seguida, ela acerta outra bala de paintball no joelho. Jang consegue pegar sua arma de volta. Mesmo sem querer machucar uma garota, ele atira. Porém, erra todas. Já desperdiçou 20 pontos. Shenje dispara outra e acerta a perna. O protagonista tenta dialogar, mas leva mais um tiro nas costas. O placar já está em 50-0. As alunas que estão assistindo riem da incompetência do protagonista. Ouvindo aquilo, Jang fica com raiva. Mira e dispara, mas Chen desvia de todas. Ele fica impressionado. Ela olha para ele e pergunta: desperdiçar balas é a única coisa que você é capaz de fazer? Quando está prestes a disparar novamente, Jang pede que ela espere. Só quer ser um aluno normal. Não é como se ele quisesse aprender a atirar, mas a mina não tá nem aí. Continua atirando. Não vai deixá-la escapar com uma desculpinha tão patética. Ela pega a pistola do protagonista e diz que acabou pra ele, disparando mais 2 balas. Jang já tá se cagando todo. A pontaria dela é tão boa que consegue escolher exatamente onde quer acertar. A bala se aproxima. A professora observa. Jang dá um passo e pula pro lado. Consegue desviar. A bala ia direto nas bolas. As alunas ficam impressionadas. Ele conseguiu desviar das 2. A outra bala ia na cabeça. A garota não acredita que aquele saco de pancadas conseguiu escapar. Enquanto tenta se manter em pé, Jang comemora por ter protegido sua dignidade como homem, e depois cai de cabeça no chão. Uma aluna que estava observando de longe acha aquilo interessante. A médica aparece para cuidar do coitado. A garota na janela continua animada. Aquilo é super interessante. Esse cara parece super forte. Eu vou desafiá-lo para um duelo. Logo depois, vemos alguns garotos batendo em Jang. Eles não acreditam que aquele fracote covarde que mal consegue se defender é o herdeiro do clã Fulong. Jang tá na enfermaria, desperta assustado. Precisa falar com seu velho para ser transferido para outra escola. Não vê diferença entre essa e a que estudava antes. Tudo que ele quer é levar uma vida normal. De repente, uma garota arromba a porta do quarto com um chute. É a mesma de antes. Mal entra e com toda a delicadeza do mundo pede por um duelo. A porta, claro, cai bem em cima do protagonista. Ela se aproxima, perguntando se ele está bem. Suspira, meio desanimada. Embora o novato seja um pouco ágil, seu físico deixa a desejar. Estudante Jangnan, você finalmente acordou. Levante-se logo pra gente duelar. Jang, ainda assustado, quer saber quem diabos ela é. Essa é Lee Cici, do 2º ano, ou seja, sua veterana. Ela se aproxima ainda mais e pergunta se ele aceita o desafio. Mas então hesita. Jang não está na melhor forma. Quase perdeu as bolas há pouco. Não seria justo. Melhor esperar até que ele se recupere um pouco. Jang pede calma. Por que ele tem que aceitar aquele duelo? São todos colegas de escola. Não podem simplesmente se dar bem? A veterana explica que ele, Jangnan, foi o único aluno desta escola a desviar de uma bala de Chen-Ji. Por isso, ela o considera um oponente formidável. Ele fez o que qualquer homem normal faria se estivesse encurralado naquela situação. Protegeria seu jubileu a qualquer custo.
E como ela mesma pode ver, ele tá todo acabado. E ainda foi esmagado pela porta que ela destruiu. Primeiro, precisa se recuperar. Sua veterana aceita. Isso faz sentido. Vai encontrá-lo depois que ele estiver melhor. Jang pensa que precisa urgentemente sair daquele lugar amaldiçoado. Do lado de fora, Tina observava tudo. Ele conseguiu provocar Lee Si-si, do clã Qian Ying, logo no primeiro dia aqui. Esse saco de pancadas é impressionante. Às 2h30, Jang volta para a sala de aula. Lá, ele se sente um pouco melhor. Uma das alunas comenta que alguém está o chamando. As demais não entendem por que aquela pessoa estaria procurando justamente o novato. É a mesma maluca de antes. Está ansiosa pelo duelo. Aparece perguntando se ele já está recuperado. Jang tá sem a menor paciência. Como alguém normal se recuperaria em tão pouco tempo? Você acha que eu sou um alienígena ou algo assim? A garota vai embora. Mas, uma hora depois, tá de volta à sala, ainda insistindo no duelo. Ela simplesmente não dá paz ao protagonista, e volta de novo passado mais uma hora. Chen Jie, no assento ao lado, apenas observa o sofrimento dele. Na saída da escola, a maluca reaparece, pressionando Jang mais uma vez. Ela se aproxima e, com facilidade, arregaça a parede. Jang se rende, aceita o duelo e marca para o horário do almoço do dia seguinte. A doida se anima, mas o protagonista impõe uma condição. Ele quem vai decidir o que farão no duelo. Ela aceita sem questionar. Enquanto observa se afastar, Jang ri em pensamento. Já tem tudo planejado. Amanhã nem vai voltar para aquela escola. Assim que chegar em casa, vai pedir ao avô para transferi-lo de colégio. No entanto, quando encontra o avô, ele está num lugar bem acabado. Jang pergunta por que não foram para casa ainda. O coroa, nervoso, tosse 2 vezes e responde: "Esta é a nossa casa." O protagonista, sem entender nada, tenta se acalmar, se senta e pede para um dos dois explicar o que está acontecendo. O velhinho lança um olhar para o outro homem, que começa a falar. Meio nervoso, tenta inventar uma desculpa, mas logo confessa: "Nós nunca estamos juntos como uma família dentro de casa." Você não diria que viver no mesmo espaço cultiva um vínculo mais profundo entre 3 gerações? O velho fica bravo com a resposta. Não era para ele explicar dessa forma. Nem ele mesmo acreditaria naquelas palavras. Depois de levar uma bordoada, o homem desconta a raiva em Jang, questionando por que sempre os anciões precisam relatar tudo o que fazem para o moleque. O velhinho manda os dois se acalmarem, ele mesmo irá explicar. Na verdade, é para o seu próprio bem. Não há como um estudante pobre entrar na Academia Blake. Então, eu disse ao seu pai para vender a casa. Foram necessários muitos contatos para fazer você entrar naquele lugar. O outro homem também tenta animá-lo. Como Jang sempre dizia que queria se tornar uma pessoa normal, lá na Academia Blake, ele pode realizar esse sonho. Mas o protagonista não acredita que aquela escola seja normal. É um colégio para educar herdeiros de clãs. Eu quase morri com uma bala de paintball. Além disso, aqueles alunos parecem perigosos. Eles são como vilões. Tanto faz, não tem como eu ficar lá. Por favor, me transfiram para outro lugar. O vovô tosse e diz: "Veja bem, pequeno Nan, nós não temos mais dinheiro." Jang se cala na hora. Agora sim, ferrou tudo. No dia seguinte, de volta à Academia Blake, o protagonista pensa que seu sonho de ser um estudante normal foi completamente por água abaixo. De repente, Chang'e passa por ele. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela simplesmente ignora. Logo depois, a doidinha também chega, chama por Jang, corre em sua direção e lhe dá um abraço esmagador. Já que ele chegou, o duelo pode começar. Jang, desesperado, manda ela sair de cima dele primeiro. Ela pergunta o porquê e ainda cumprimenta os alunos que estão chegando. Com suas últimas forças, ele sai correndo com ela nas costas e a leva até um lugar mais isolado. Tenta acalmá-la e, já que ela quer tanto esse duelo, propõe uma condição. A veterana se anima um pouco ao ver ele mais interessado e pergunta qual seria a condição. "Já que foi você que me desafiou, definitivamente não podemos competir em algo em que você é boa. Se vamos duelar, tem que ser em uma área fora da sua especialidade. Não, o que eu quero dizer é, vamos competir em algo em que eu sou bom. Assim você vai se sentir realmente desafiada." A cabeça de vento cai no papo dele. Diz que faz um certo sentido e pergunta qual será o desafio. Pensando na melhor opção, Jang propõe uma competição na cozinha. A garota pensa um pouco sobre o assunto. Jang nunca perdeu uma batalha quando o assunto é comida. Sua mãe os abandonou e nunca mais voltou. A tia vive ocupada, trabalhando no exterior. E o único servo da casa é um desastre na cozinha. Sem alternativas, o protagonista acabou aprendendo a cozinhar por conta própria. Quando o velho provou o prato, reclamou na hora, disse que aquilo era inaceitável, que nem mesmo subordinados de mais baixo nível mereciam comer algo assim. O outro também criticou, afirmando que a culinária de Jang ainda estava muito abaixo da falecida avó. Mas apesar das palavras duras, nenhum dos dois quis admitir a verdade. Comeram tudo, não deixaram nada nos pratos. De volta ao presente, a doidinha aceita o desafio. Na hora do almoço, vai encontrá-lo na cozinha do clube de culinária. Sai toda animada, quase pulando de alegria. Vendo aquela empolgação toda, Jang já pensa que pode estar ferrado. Se pergunta se todas as mulheres são naturalmente boas na cozinha. O horário do almoço chega. Jang pede ajuda à colega, perguntando onde fica a cozinha do clube de culinária. Chen Jie, curiosa, questiona por que ele precisa ir até lá. Meio sem jeito.
Ele diz que tem que encontrar uma pessoa. Ao chegar na cozinha, Jang fica impressionado com o tamanho do lugar. Li Sisi já estava lá esperando e se anima ao vê-lo. O protagonista fica meio travado ao vê-la vestida daquele jeito. Como não sabia que teria esse tipo de duelo, ela não trouxe seu avental e acabou pedindo um emprestado de um dos criados. Desde a primeira vez que entrou no clube, ela causou uma explosão ao ligar o fogão. Desde então, está na lista negra do pessoal. Jang se assusta e pensa que aquilo não fazia sentido. Por que ela aceitou cozinhar? Isso pode encurtar seu tempo de vida. Ele repara no avental. Definitivamente é de um otaku. Não tem como eles não terem segundas intenções. Mas, mesmo assim, tenho que admitir, isso ficou muito fofo nela. Ela dá um tapa nele e pergunta quais serão as regras. Já preparou tudo. Jang pensa que, por mais fofa que seja, ainda é só uma idiota super forte. Ele começa a explicar. As regras são simples. Usando os ingredientes disponíveis, cada um vai preparar um único prato. O vencedor será quem fizer o mais delicioso. Caso ganhe, a baixinha quer que ele atenda a um pedido. E o mesmo vale para ele. É uma aposta. O protagonista concorda e pergunta quem será o juiz. Li Sisi manda ele não se preocupar. Se vamos fazer comida gourmet, nosso juiz aparecerá por conta própria daqui a pouco. Vamos começar a competição. Mesmo sem entender muito bem, Jang começa. A veterana, cheia de raiva, tenta cortar a batata. Parece que quanto mais descasca, menos sobra. Esmaga tudo sem querer. Vai acabar fazendo um purê. Jang percebe que ela é péssima nisso. A carne que ele prepara, por outro lado, já exala um cheiro delicioso. Enquanto isso, Li Sisi está sofrendo. Se pergunta por que cozinhar cansa mais do que treinar. Ela sente o cheiro da comida de Zhang e desanima um pouco, mas tenta continuar diante de um oponente tão habilidoso. O aroma atravessa o corredor e chega até uma garota que estava dormindo. Ela se levanta na hora, hipnotizada pelo cheiro, e começa a seguir o rastro da comida. O protagonista termina de preparar seu prato e pensa que talvez tenha superestimado as habilidades culinárias da veterana. Deus, que tipo de criatura divina seria capaz de fazer isso? A baixinha admite que ele realmente é um oponente forte, mas ainda se recusa a aceitar a derrota. Porém, já está bastante claro quem ganhou e quem perdeu. Jang aponta para o prato que a veterana preparou e diz: acho que provavelmente poderíamos julgar apenas pela aparência. Essa coisa obscura na mesa é. Ela o interrompe perguntando se ele está falando da sua receita especial de chocolate com purê de batata. Jang não acredita que ela conseguiu dar um nome àquilo. A baixinha percebe outra pessoa chegar e a cumprimenta. Ao vê-lo, o protagonista quase tem um derrame nasal, notando que a recém-chegada é um pouco volumosa. Trata-se da juíza Wang Shi, que seguiu o cheiro da comida até ali. A veterana então apresenta o novato a ela. Wang já havia ouvido falar dele e não perde tempo, sentando-se para começar a degustação. Jang nem percebeu quando ela passou por ele. Se pergunta se ela teletransportou. Ela prova primeiro o prato do protagonista e claramente acha saboroso. Jang, impaciente, pensa: decida logo, isso aqui não é um programa de culinária, mas definitivamente eu já venci esse duelo. A veterana Li disse que faria qualquer coisa se eu ganhasse, então posso pedir que ela me ajude a deixar esta escola. Wang pega na mão dele e o declara vencedor. Jang olha para os pratos, sem acreditar que ela realmente comeu aquela receita especial, ou seja lá o que aquilo fosse. Preocupado, ele pergunta se ela está bem, ou se precisa que chame uma ambulância. Toda orgulhosa, Li conta que apenas Wang Shi é capaz de suportar sua comida. A gulosa agarra o braço do protagonista e se apresenta. Jang Nan, me chamo Wang Shi. Por favor, cozinhe bastante para mim no futuro. Ah, quero dizer, preciso dos seus conselhos. É um prazer conhecê-lo. Chen Ge, brechando lá atrás, não tira os olhos do protagonista. Não acredita que ele conseguiu conquistar aquelas duas. Ela se pergunta quem ele realmente é. Ao ver Wang colada nele, fica irritada e entra batendo a porta. Todos olham. Ela se aproxima e dá um sermão em Wang. Ela entrou na sala do clube durante o intervalo do almoço sem permissão, o que vai contra as regras do colégio. Li fica meio sem jeito, enquanto Wang mantém uma expressão de poucos amigos. O intervalo do almoço já está quase acabando. Vocês já podem voltar para suas aulas agora. A baixinha concorda e, ao sair, diz a Jang que, como prometido, vai lhe conceder um desejo. Depois que ele pensar bem, é só pedir. O protagonista apenas concorda. O clima fica pesado com os três ainda ali. Chen-Ji decide deixar essa passar, já que é a primeira vez de Wang naquele lugar. Mas vou te dar um aviso. Saiba qual é o seu lugar. E mantenha a distância desse idiota. Ela olha para Jang e o chama para irem. Nervoso, ele tira o avental e a acompanha. Wang se despede e quando os dois saem, diz: um cara que sabe cozinhar comida deliciosa. De jeito nenhum que eu vou deixar você ficar com ele. Lá fora, Chen-Ji explica: já que você é novo e não conhece as regras, não será penalizado com severidade. A partir de agora, você vai substituir Lu Ren e cuidar do Blake. Blake é o mascote da escola, o bichinho de estimação do diretor. O protagonista pensa que deve ser só um apelido que deram ao mascote, e logo se pergunta que tipo de animal ele é. A garota olha pra ele e o chama de idiota. Jang vai conhecer o tal Blake. Não imaginava que fosse um leopardo, e começa a tremer só de ficar perto do bicho. Já esperava que nada de bom viesse daquela escola. Será que ele vai virar o jantar do mascote? De qualquer forma, tenho que ficar calmo, já que é só um pet. De repente, o leopardo solta um rosnado,
e o protagonista sai que nem uma bala. Só um idiota não correria numa situação dessas. Não vai jogar a própria vida fora. O leopardo, com uma expressão fofa, parece querer brincar e sai correndo atrás dele. Jang entra em pânico. Não tem como um ser humano comum fugir de um leopardo. Ele corre até a piscina e pula, mesmo sem saber nadar. Droga, vou partir dessa pra melhor. Pelo menos meu corpo vai estar inteiro. Mas logo depois de pular, ele se lembra. Leopardos também sabem nadar. Chen-Ji, que estava observando tudo, tira os sapatos e pula na piscina atrás dele. Ah, estou prestes a morrer? Consigo ver a luz? Um anjo está vindo me buscar. Chen-Ge consegue alcançá-lo e o leva até a superfície. Ela pergunta se ele está tentando morrer e manda que pare de se debater. O coitado desmaia. Sinceramente, como alguém tão cheio de energia não sabe nadar, ela o tira da piscina. É a primeira vez que está em um estado tão patético. Tenta acordá-lo com uma massagem cardíaca, mas não funciona. Vai fazer respiração boca a boca, mas então chama Blake. Assopra aqui. Jang começa a tossir e finalmente desperta. Ele olha para Chen-Ge e se pergunta se ela é um anjo. Ainda dá pra ver que tá meio confuso. Aos poucos volta à realidade e todo corado pergunta se foi ela quem fez a respiração boca a boca. Ela responde que foi o Blake. Sem perder tempo, Jang vomita. Chen-Ji comenta: "É assim que você trata seu salvador?" Como ele já tá melhor, ela se prepara para ir embora. O protagonista pede que espere. As roupas dela estão bem molhadas, então ele tenta oferecer seu casaco, mas logo lembra que também está todo encharcado. Chen-Ji recusa, dizendo que não precisa, e já vai indo. Antes que ela se afaste, Jang a chama e agradece por tê-lo salvado. Ao ouvir aquilo, ela para por um instante, sorri e acena para ele. Jang percebe e se pergunta se ela realmente acabou de sorrir.